Ai, mais um diário de quarentena. Cara, que dia chato, velho. Na moral. Ai, eu não aguento mais essa quarentena, não tenho nada pra fazer. Eu fico em casa o dia inteiro. E como eu trabalho em casa, se não tem trabalho, eu não faço nada. Eu só fico fazendo as mesmas coisas. Ai, eu não aguento mais, cara. De verdade, essa quarentena tá osso. Bom, galera, hoje nossa ilustração foi sobre ociosidade. E como a gente tá em quarentena, eu sei que muitas vezes a gente acaba ficando em casa e realmente não tem muita coisa o que fazer. Fica com tempo sobrando e muitas vezes deixa a nossa mente vazia. Isso é uma coisa que a gente já tá acostumado, né? Mente vazia, a oficina do diabo, exatamente. Para ilustrar um pouquinho melhor, a gente vai usar o rei Davi de novo. Lá em 2 Samuel, capítulo 11. Se você tiver interesse, continua lendo a história em 2 Samuel, porque é muito legal o desfecho dessa história. Mas o que eu quero tratar com vocês aqui hoje é sobre essa nossa ociosidade. Aqui a gente vê que o rei Davi estava em guerra. Quer dizer, o exército dele estava em guerra, mas ele não foi para a guerra. E nessa época era muito comum os reis irem para a guerra junto com seus exércitos, como fala inclusive no versículo 1. Beleza, mas o rei Davi não foi para a guerra. E daí? Bom, o texto continua e a gente vê que o rei Davi estava passeando pelo seu terraço do palácio quando ele viu uma moça tomando banho. Ai, ai, ai. Bom, ele mandou então os seus guardas irem buscar a moça e se deitou com a moça. É, exatamente. E pra piorar a situação, a moça era casada e ela engravidou. Cara, deu o maior BO, porque aí o rei Davi tentou dar uma forma de se livrar do marido dela, acabou se criando uma situação muito ruim e, tipo, nossa, muito desagradável. O ponto que eu quero chegar com vocês é que o rei Davi devia estar na guerra. Quer dizer, era um costume dos reis irem pra guerra. Ele ficou no templo. Ou seja, ele ficou sem atividade, ele não tinha nada pra fazer, ele estava de boa. Isso é um problema muito grande, porque às vezes a gente fica sem atividade, a gente fica de bobeira, e a nossa cabeça, ela é a oficina do diabo quando ela tá vazia. Tipo, o rei Davi não precisava ir pra guerra, mas o que isso trouxe pra vida dele? Ficar no palácio. Ele cometeu pecados que ele nem imaginaria que ele cometeria, sabe? Ele ficou lá de boa e de repente a oportunidade de pecado bateu na porta dele e ele não resistiu. E ele não resistiu porque ele era um ser humano, ou seja, ele tem essa vontade, essa natureza pecaminosa, como eu e você. E também tem uma coisa importante aqui, o rei Davi ele estava passeando pelo seu palácio sozinho, não tinha mais ninguém com ele. Ou seja, com certeza ele não teria cometido esses pecados se ele tivesse com algum conselheiro, com algum amigo dele, se ele tivesse acompanhado. Então, porque o rei Davi estava sozinho e estava ocioso, ele acabou se deixando levar pela oportunidade de pecado. E cara, nessa época de quarentena, isso vale muito pra nós. Porque às vezes a gente realmente não tem o que fazer, a gente tem que ficar isolado em nossas casas. Porque você pensa que estando na sua casa simplesmente é um motivo de você não pecar? Pelo contrário. Principalmente se você estiver ocioso e sozinho, a sua mente vai estar maquinando alguma coisa de errado para você fazer. E velho, uma hora você cede. É como diz em 1 Coríntios 10:12, que diz: portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Ou seja, quando a gente pensa que a gente está forte, que a gente está na nossa melhor fase e que nada vai nos abalar, se a gente bobear, a gente cai. Então, para isso, eu quero dar algumas dicas bem rápidas para você em como lidar com essa ociosidade, esse tempo sobrando que a gente tem. A primeira coisa é separar mais tempo de oração e leitura da palavra. A gente tem mais tempo. Isso significa que a gente pode se dedicar mais às coisas de Deus, sabe? Muitas vezes a gente fala que a gente não tem tempo para ler, a gente não tem tempo para orar, porque nossa rotina é tão corrida. Mas agora a gente não tem uma rotina tão corrida. Então, a gente pode se dedicar mais a isso, sabe? A gente pode procurar outras coisas para fazer também relacionadas ao reino de Deus. Procurar expandir mais o nosso relacionamento com Deus nesse tempo. Ao invés de ficar sem fazer nada e acabar maquinando coisas que não agradam a Deus. A segunda dica, tente criar novos hábitos. Como, por exemplo, você pode, aprender a tocar um instrumento, você pode aprender a fazer uma coisa nova como desenhar, pintar, você pode aprender alguma língua nova, você pode procurar algum curso online para você fazer. Tudo isso vai ocupar a sua cabeça para que você não fique com tempo sobrando para entrar em algum tipo de pecado. Inclusive, uma boa alternativa é você praticar exercícios. Tente fazer caminhadas, fazer corridas, é claro, sempre respeitando
o isolamento e também as normas de higienização, mas você tem coisas que você consegue fazer. Ou aí mesmo na sua casa, você pode pegar alguns exercícios da internet que dá pra você fazer no sofá, que dá pra você fazer na cama, sei lá, você pode inventar alguma coisa, sabe? Mas o importante é você ter alguma coisa que tá com a sua cabeça em movimento. A terceira dica, não fuja das suas responsabilidades, igual o rei Davi. Às vezes a gente usa a quarentena como uma desculpa para não fazer alguma coisa, alguma atividade que a gente deveria. E quando o rei Davi não foi para a guerra como ele deveria, ele acabou cometendo inúmeros pecados. Se a gente fugir da nossa responsabilidade, a gente vai ficar dando brecha para com que esse tipo de coisa possa acontecer conosco. E a quarta dica é uma coisa que engloba tudo isso que eu falei atrás, essas 3 dicas, mas com um adicional. Tente se comprometer com alguém. Pode ser alguém da sua família, pode ser algum amigo seu, pode ser, sei lá, pessoas que moram com você. A você ter essas atividades, a ter esses hábitos novos com outra pessoa. Se comprometa sei lá, dar uma caminhada com outras pessoas, ou ler algum livro com outras pessoas, fazer exercícios com outras pessoas. Por quê? Assim como o Davi estava sozinho naquele momento, se a gente ficar sozinho, mesmo que a gente tenha atividades, a gente pode acabar pecando. Mas se a gente tiver sempre uma companhia, sempre alguém que está ali com a gente dia a dia, sabe? Às vezes pode ser até por internet mesmo, mas você sabe, você marcou um compromisso com aquela pessoa e aí você honra aquele compromisso, você vai estar deixando de lado essa ociosidade, essa questão de você ficar sem ter o que fazer para ocupar sua mente com algo. Beleza, galera, então era esse tema que eu queria abordar com vocês hoje sobre ociosidade. Bom, espero que você tenha curtido e que você tenha retido alguma coisa de legal aqui desse vídeo. Lembra que se você estiver precisando de alguma coisa, pode chamar a gente que a gente te ajuda. É isso aí, galera. Tamo junto e isolado.